Quando pensamos na sociedade contemporânea, percebemos que as relações de poder e conhecimento atravessam silenciosamente o nosso cotidiano. Foucault nos ensina que o poder não é apenas repressão ou força visível. Ele opera de maneira produtiva, moldando comportamentos, desejos e formas de pensar. O poder circula, se distribui, se exerce em múltiplos pontos. Nunca parte apenas do Estado, mas se infiltra nas práticas mais simples da vida diária. Hoje podemos ver isso nas tecnologias que organizam o que vemos, no modo como somos conduzidos a certos discursos, ou nas instituições que estruturam nossa existência, como a escola, a família, os meios de comunicação e até mesmo os espaços urbanos. Foucault não diz que somos manipulados por uma força externa misteriosa. Ele afirma que somos constituídos em redes de poder que nos atravessam e nos formam. É por isso que compreender o poder implica também compreender o conhecimento, o que sabemos, o que aprendemos, o que consideramos verdade, faz parte de um jogo político. As chamadas verdades são construídas, disputadas, reorganizadas, e ao reconhecer isso, podemos olhar para a sociedade com um olhar mais crítico e atento. A escola, nesse contexto, é um espaço privilegiado de observação Foucaultiana. Ela produz sujeitos, normaliza comportamentos, estabelece padrões, distribui saberes e orienta formas de existir. Assim como o hospital, a prisão ou o quartel, a escola é uma instituição que participa da formação dos indivíduos e da manutenção de certas ordens sociais, mas ela também é um espaço de resistência, de reinvenção e de novos modos de pensar. Ao invés de aceitarmos as verdades que nos são apresentadas como naturais, Foucault nos convida a interrogar: de onde vêm essas verdades? Quem as sustenta? Quem se beneficia delas? Que práticas as mantém vivas? E o que podemos transformar nelas? No encontro entre indivíduo, sociedade e Estado, o poder ele atua de maneira difusa, criando comportamentos, disciplinando corpos, regulando condutas, mas ao mesmo tempo, cada sujeito tem a possibilidade de se perceber dentro dessas tramas e produzir brechas, deslocamentos e resistências. É nesse movimento que nasce a educação mais crítica. Uma educação que não apenas transmite conteúdos, mas que nos convida a pensar sobre as condições que nos formam como sujeitos. Quando olhamos para a nossa própria experiência, percebemos que todos nós participamos de algum modo dessas relações de poder. A questão não é fugir delas, mas aprender a reconhecê-las, compreendê-las e atuar de forma consciente. Como você percebe o poder operando na sua vida, na escola, nas instituições que atravessam seu cotidiano? É essa reflexão que Foucault nos convida a fazer. Olá a todos, somos Keila, Michele e Fedri, e este é o nosso seminário para a disciplina da Educação e Paradigmas do Conhecimento 2, apresentado como componente avaliativo para a disciplina, lecionada pelo professor Reinaldo. Então, vamos lá. Esse seminário, ele foi construído coletivamente, por meio de leituras, de debates, e coletivamente eu fui escolhida para representar oralmente o grupo aqui nessa apresentação de seminário. E nós escolhemos como tema o indivíduo, a sociedade e o Estado, por Michel Foucault. E utilizaremos fundamentalmente duas obras do autor, que é As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Bom, e essa escolha por Foucault, ela não foi casual. Ele é um pensador que provoca deslocamentos importantes na maneira de se compreender o sujeito, as instituições, as práticas sociais, e é por isso que ele dialoga profundamente com os debates da nossa disciplina, que trata justamente dos paradigmas contemporâneos do conhecimento. O nosso objetivo, portanto, ele não é apenas trazer
conceitos, mas trazer reflexões que nos ajude a repensar o modo como nós vemos o indivíduo, as relações de poder, as formas de saber e, sobretudo, a educação. Foucault, ele não busca oferecer respostas prontas, ele nos convida a abrir questões, a estranhar o que nos parece natural, e é nesse espírito que nós organizamos o nosso seminário. O nosso seminário, ele foi organizado nessa seguinte estrutura. 1. Abertura e objetivos do seminário. 2. Biografia intelectual de Michel Foucault. 3. Contexto histórico das obras, 1960-1970. 4. As palavras e as coisas, as três epistemes, o homem como invenção moderna. 5. Arqueologia do saber, método arqueológico, enunciado, arquivo e rupturas. 6. Problemas centrais das obras. 7. Teorias de micro e meso. 8. Métodos, técnicas, fontes utilizadas por Foucault. 9. Indivíduo, sociedade e Estado em Foucault. 10. Relações com a educação contemporânea. Normalização, panoptismo, dispositivos e discursos, resistências possíveis. 11. Conclusão e provocações finais. Nós traremos aí um diálogo voltado para a reflexão e levantamento de questões. Pois, como dito anteriormente, faremos aqui tal qual Foucault, suscitando questionamentos e não trazendo conceitos e respostas prontas. E para iniciar, é essencial nós começarmos com uma pergunta simples, mas muito profunda. Quem foi Michel Foucault? C'est une question qui commence à avoir du sens pour Kant, quand il se demande ce que c'est que la Aufklärung, et c'est une question qui est en un sens la question de Hegel. Michel Foucault foi um dos pensadores mais importantes do século XX, e a sua obra influenciou praticamente todas as áreas das ciências humanas, tanto a filosofia, a sociologia, a história, a psicologia, a educação e os estudos culturais. Ele não é um autor fácil justamente porque ele mexe com aquilo que nós consideramos o natural. Mas é justamente esse o valor do pensamento Foucaultiano: provocar deslocamentos. Então, o nosso objetivo aqui não é fazer vocês decorarem conceitos. A proposta aqui é deixar que o pensamento dele nos desloque um pouco desse lugar comum, desse lugar natural. Especialmente quando nós tratamos do indivíduo, da sociedade e do Estado. Bom, então vamos conhecer um pouco mais da história de Foucault. Ele nasceu no ano de 1926 na França, foi criado em uma família de médicos. Seu percurso intelectual atravessou filosofia, psicologia, história das ideias, formando um olhar interdisciplinar e inquieto. Ele viveu e pesquisou em diferentes países como a Suécia, a Polônia e a Tunísia, e esses deslocamentos alimentaram seu interesse por instituições que, segundo ele, moldam comportamentos. Instituições essas tais como hospitais psiquiátricos, prisões, escolas e aparelhos do Estado. Então, Foucault, ele pesquisava arquivos, ele visitava instituições, ele conversava com presos, participava de movimentos sociais. A sua filosofia, ela nasce do mundo real e das práticas, nas tensões e nas formas de poder. Então, isso significa que ele é um filósofo que não pensa apenas no abstrato. Ele se interessou pelo concreto. Como se pune, como se trata a loucura, como se governa, como se educa. E a partir dessas práticas que ele vai reconstituindo as formas de saber e de poder que as sustentam. E a pergunta central que atravessa sua obra é: como somos produzidos como sujeitos? Para ele, o sujeito, então, ele não é natural, ele é construído, ele é efeito histórico produzido por práticas, discursos e saberes. Ou seja, aquilo que muitas vezes nós achamos eu sou assim, também é, grande parte da medida, resultado de processos históricos, de normas, de expectativas, de instituições. Essa ideia, ela causa um desconforto.
mas, ao mesmo tempo, ela abre um campo potente para se pensar a possibilidade de mudança. Bom, e antes de nós entrarmos mais a fundo nas obras, vamos entender qual era o contexto histórico que atravessaram essas obras. As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por rupturas intensas, como a Guerra Fria, o Maio de 68, a descolonização, a Revolução Sexual e o avanço das ciências humanas. Ao mesmo tempo que se começa a ruir aquela ideia clássica do sujeito soberano. Nesse mesmo caminho, a linguística, que mostra que o sentido está na linguagem e não no indivíduo, a psicanálise, que mostra que não controlamos a nossa interioridade, a antropologia, que desmonta essa ideia de humano universal. Então, foi nesse cenário que Foucault se perguntou: como essas formas de saber se tornaram possíveis? E mais, que efeitos elas produzem sobre o indivíduo e sobre o Estado? Quando novas formas de saber elas surgem, como por exemplo, sobre a criança, sobre o doente, sobre o criminoso, sobre o aluno, novas formas de governar essas pessoas também surgem. Então, estudar o contexto não é meramente um detalhe histórico. Para Foucault, faz parte de se entender como o pensamento e o poder se articulam. Nesse período, é um momento em que as instituições modernas elas começam a perder aquela neutralidade que as acompanharam por tanto tempo. Hospitais, escolas, prisões, fábricas, tudo aquilo que havia sido criado no século XIX com o discurso de civilizar, de educar e organizar, passa a ser questionado. Os próprios sujeitos que vivem dentro dessas instituições começam a perceber que elas não são apenas espaços de cuidado ou de formação, mas verdadeiras máquinas de normalização. E esse deslocamento histórico ele é decisivo para entender o porquê Foucault passa a investigar a formação do sujeito. Ele percebe que naquele contexto pós-guerra, o Estado moderno já não governa apenas por leis, mas por discursos, normas e técnicas de vigilância. É um poder que não só quer que você obedeça, ele quer que você seja um jeito certo. Então, esse período, ele é marcado pela expansão das ciências do comportamento, da psicologia experimental, das pedagogias normativas e das estatísticas sociais. Pela primeira vez, o indivíduo ele começa a ser avaliado nos mínimos detalhes. Suas notas, a sua saúde, o seu rendimento, a sua disciplina, a sua sexualidade. Tudo passa a ser contado, registrado e avaliado. E Foucault ele percebe que isso não é neutro. É uma modernização das formas de governar a vida. As sociedades elas passam a produzir assuntos, perfis, identidades, moldadas por discursos que dizem quem devemos ser. Mas tem outro elemento que aprofunda tudo isso. Nessa época, as sociedades ocidentais, elas começaram a mudar o modo de produção e as informações circulares. É a explosão da televisão, das pesquisas de opinião, dos sistemas de estatística, o cotidiano das pessoas passa a ser capturado por números, gráficos, indicadores. É o início de uma cultura em que a vida ela é medida e governada por dados. E nesse novo cenário, o discurso ele ganha uma força inédita. Já não é só o Estado, a polícia ou a escola de formas particulares, são as narrativas, os especialistas, os relatórios, os diagnósticos. São eles que iniciam comportamentos de direção. E Foucault, ele enxerga essa realidade. Ele percebe que o poder opera no detalhe, no vocabulário pedagógico, na linguagem médica, nos critérios de avaliações, nos laudos psicológicos. O resultado é que deixamos de ser governados apenas de fora, vamos a ser governados também por dentro, pelas verdades que aceitamos, pelas normas que incorporamos, pelos discursos que repetimos sem perceber. É nesse contexto que as obras do Foucault se tornam mapas do presente, mapas que revelam como pensamos, fazemos e sentimos. É atravessado por dispositivos históricos do saber e do poder. Agora nós vamos entrar um pouco na obra As Palavras e as Coisas,
é um livro que foi publicado em 1966. Esse livro, ele marca essa virada na filosofia e nas ciências humanas. Ele não é um manual, tampouco é uma história das ideias tradicional que conta de maneira linear algum tipo de teoria. Então, o que o Foucault faz aqui é tentar mostrar como que em cada época se organiza silenciosamente o que se pode pensar, o que se pode considerar verdadeiro e até mesmo o que ela pode ver como real. Então, As Palavras e as Coisas é um estudo sobre as condições que tornam o conhecimento possível em diferentes períodos da história. E para isso, Foucault ele vai examinar essas regras invisíveis que estruturam o pensamento em 3 grandes épocas do Ocidente: o Renascimento, a Idade Clássica e a Modernidade. E ele vai chamar essas regras de episteme. Agora eu quero explicar melhor o que é episteme em Foucault, porque ele é um conceito central em As Palavras e as Coisas. Foucault ele usa essa palavra episteme para falar do solo invisível do pensamento de uma época. Não é uma teoria, não é uma filosofia e não é uma mentalidade coletiva. Ele é mais profundo do que isso. A episteme ela é o que determina o que pode ser pensado, o que pode ser dito, o que conta como verdade, o que pode ser considerado conhecimento. E o mais interessante é que a episteme ela funciona mesmo que ninguém tenha consciência disso. Ela organiza silenciosamente a forma como olhamos o mundo. Para deixar mais claro, a episteme é como um sistema operacional de uma época. Você não vê o sistema operacional, mas tudo o que você faz depende dele. A episteme ela define o que parece óbvio e o que parece absurdo. Define o que é ciência e o que é superstição. Define o que é normal e o que é desvio. A episteme é como o chão arqueológico que sustenta todo o saber de uma época, determinando não apenas o que as pessoas pensam, mas o que elas são capazes de pensar. Então o livro ele começa de forma impactante com a análise da pintura das Meninas de Velázquez. Foucault ele usa essa obra para mostrar que há uma mudança profunda na forma de representar o mundo. Então essa mudança ela vai anunciar a transformação da episteme ocidental. A partir disso, ele desenvolve uma tese provocadora. Na modernidade surge uma figura nova, o homem como objeto de saber. Então, o homem como objeto de estudo da biologia, da economia, da filosofia, da psicologia e assim por diante. E Foucault ele afirma algo então que pode desconcertar muita gente, que é essa questão do homem ser uma invenção. Ele nem sempre existiu e ele pode desaparecer. Essa afirmação não significa que o ser humano desaparecerá, mas que uma certa forma de pensar o homem como centro do conhecimento, como fundamento das ciências humanas, é histórica e não natural. Portanto, As Palavras e as Coisas não é apenas uma análise do passado, é um convite para perceber que o modo como hoje entendemos a sociedade, o indivíduo, o Estado, depende de condições históricas muito específicas e que poderiam ser outras. Assim, estudar essa obra é, no fundo, também olhar para a nossa realidade, para a nossa época e que pode causar-nos, né, um estranhamento, porque tudo aquilo que nós chamamos de natural, de racional, verdadeiro, pode ser, na realidade, um resultado de um modo de pensar particular e não uma essência eterna. E se formos olhar pela perspectiva de Foucault, é justamente isso, não existe essa essência, né? E Foucault ele nos provoca a pensar, a refletir sobre essa transformação na nossa maneira de compreender o conhecimento e nesse ponto que Foucault ele nos desloca, provoca e transforma também a nossa maneira de compreender o conhecimento, a educação e até mesmo o sujeito contemporâneo. Agora vamos para a obra Arqueologia do Saber, que foi publicada em 1969. Nessa obra, Foucault ele explica o método que ele utilizou em seus livros anteriores, especialmente A História da Loucura, O Nascimento da Clínica e As Palavras e as Coisas. É como se ele dissesse: agora eu vou mostrar para vocês como que eu analiso os discursos. A obra
marcam um ponto de virada. Foucault ele abandona a história tradicional das ideias e propõe um novo modo de analisar o conhecimento, sem o auxílio de conceitos da psicologia ou até mesmo no uso tradicional da evolução linear histórica, e também sem buscar a intenção dos autores. É como se ele partisse de questionamentos como: quais regras organizam o que pode ser dito em cada época? Para isso, ele vai desenvolver conceitos como o enunciado, a formação discursiva, o arquivo, rupturas e descontinuidades. E aqui o enunciado ele não é apenas uma frase, é algo que existe dentro de condições específicas. As formações discursivas elas são conjuntos de enunciados que vão seguir certas regularidades, como por exemplo o discurso pedagógico ou o discurso médico. O arquivo é a lei histórica do que pode aparecer como discurso válido. Não é um lugar físico, é o campo de possibilidades do que pode ser dito. As rupturas mostram que a história ela não é linear. A loucura, por exemplo, ela já foi vista como inspiração, como crime moral e também como doença mental. Então, não é um progresso, é uma mudança de regras. Então, assim, a arqueologia do saber, ela mostra como analisar os discursos não como reflexo da consciência, mas como práticas que produzem verdades e também sujeitos. Então, isso significa que, ao invés de perguntar o que o autor quis dizer, Foucault pergunta: como foi possível que isso fosse dito desse jeito nessa época? É uma mudança de foco da interioridade do sujeito para as condições históricas do discurso. Partimos agora para os problemas centrais das obras. Em As Palavras e as Coisas, o problema ele é histórico e também epistemológico. Como o homem ele se tornou objeto do saber no século XIX e por que não antes? A resposta ela vai estar no surgimento simultâneo da biologia, da economia política e da filologia. Então, não se trata apenas de acrescentar um novo tema às ciências, mas de mudar o próprio modo de pensar a vida, o trabalho e até mesmo a linguagem. Então, é como se uma nova grade de leitura do mundo ela tivesse sido instalada e nessa grade um homem aparecesse ao mesmo tempo como problema e como medida de todas as coisas. Em arqueologia do saber, o problema então ele é metodológico. Como estudar os discursos sem buscar a sua origem, a sua intenção ou mesmo uma evolução linear? A arqueologia ela vai descrever essas condições que fazem o discurso existir. Isso implica em abandonar explicações que sejam muito fáceis, como tudo começou, como tal autor, ou a ideia evoluiu até se tornar tal coisa. O Foucault ele não trata de uma evolução, mas de um deslocamento de cortes, de reorganizações profundas. Então, esses problemas, eles se complementam. Então, ele trata esse deslocamento, os cortes, essa reorganização muito profunda. Assim, esses dois problemas das obras, eles se complementam, porque um pergunta como que aparece no campo do saber o homem como objeto, e o outro ele vai perguntar sobre o método, para poder entender esse aparecimento. Então, seria a arqueologia dos discursos. Vejamos agora como pensar nas teorias de meso e micro pelo autor. Como já vimos, Foucault ele recusa essas explicações totalizantes e também essas explicações micropsicológicas. Então, as explicações macro são aquelas que dizem que tudo se explica por meio da economia, pelo Estado, pela ideologia, num grande pacote, né, contado aí de uma forma linear na história. Então, Foucault ele foge desse tradicional. Bom, e o que seriam essas micropsicologias? Elas seriam no sentido de que tudo se reduz à vontade, à intenção, à personalidade do indivíduo. Então, as teorias se explicariam a partir dessas micropsicologias. Mas, ao invés disso, ele vai trabalhar em duas escalas. No micro, que observa as práticas, como, por exemplo, a escola. Nós temos os corpos posicionados, filas, vigilâncias, horários, avaliações. Então, esse seria o micro. O micro, ele estaria para microfísica do poder, que seria o poder funcionando
nos detalhes do cotidiano. No meso, ele vai observar os discursos, as instituições e categorias que produzem regimes de verdade. No nível micro, por exemplo, podemos pensar em como a sala de aula é organizada. Quem é que pode falar nessa aula? Em que momento? Como o corpo ele deve estar? O que acontece quando alguém interrompe? São nessas sutilezas, do cotidiano. Já não é mais preciso um comando para que isso ocorra, um comando a todo tempo. Essas regras, elas já estão incorporadas no cotidiano. No nível mesmo, nós podemos pensar os discursos que sustentam essa organização, as ideias de disciplina, de atenção, de boa conduta, de rendimento. Essas ideias elas vão aparecer em documentos, leis, relatórios, pareceres. O seguinte, essas duas elas vão se complementar. A micro ela mostra como que é que o poder age e o meso mostra por que ele age, a partir de verdades que são produzidas e que são legitimadas. Bom, e a partir desse ponto nós vamos trazer uma síntese sobre métodos, técnicas e fontes utilizadas por Foucault. O método arqueológico, ele analisa os discursos como camadas históricas. Ele vai buscar descrever e não interpretá-lo. Foucault, ele observa as regras de formação, quem que pôde falar, o que pôde ser dito, com qual autoridade. Então, ele vai observar essas regularidades entre os relatórios, leis, pareceres, e ele vai definir o arquivo como um campo histórico do que pode ser dito. Ele identifica rupturas e descontinuidades que reorganizam o saber. Então, ele vai comparar esses campos distintos para revelar o episteme de cada época. Isso quer dizer que para ele não existe um discurso isolado. Por exemplo, um parecer pedagógico, uma lei, uma prova externa, um relatório psicológico, todos esses discursos eles se cruzam, eles se reforçam e eles se repetem. E é nessa repetição que ele enxerga as formações discursivas. E ele não faz distinção dessas fontes tidas como fontes nobres ou fontes menores, nessa separação de textos científicos, literários, administrativos, escolares. Não. Tudo produz realidade e também tudo pode ser analisado. Aqui a gente sempre vem fazendo essa articulação com a realidade da escola, que é algo que se aproxima da nossa realidade. Vamos lá, então, por exemplo, um livro de teoria, um formulário de matrícula, um relatório de aprendizagem, todos eles podem ser igualmente importantes para se entender como que a escola ela produz o que chama de aluno, por exemplo, dificuldade, desempenho. Então, todos esses discursos, eles importam igualmente. Agora voltamos essa atenção para o indivíduo, a sociedade e o Estado. Para Foucault, o indivíduo ele não é essência, ele é produto dos discursos, como, por exemplo, discursos médicos, pedagógicos, jurídicos, psicológicos. Não existe um eu puro antes das instituições. Nós somos atravessados por essas práticas desde o nosso nascimento, na família, na escola, no hospital, por meio dos currículos, das normas. Então, eles acabam nos constituindo como sujeitos. E sobre o poder que o Estado moderno ele exerce, nós podemos entender que ele se dá não apenas pela força, mas produzindo verdades por meio de discursos, por meio das produções dessas verdades, que os discursos legitimam. Discursos esses sobre a saúde, a educação, a segurança, a produtividade e o comportamento. Então, essas verdades elas vão se materializando em dispositivos, dispositivos como escola, hospital, prisão, e cada dispositivo cria tipos de sujeitos. O sujeito que é tido como normal, o sujeito que é tido como anormal, o sujeito tido como indisciplinado, adequado, atrasado e assim por diante. Então, quando o Estado ele vai definir, por exemplo, o que é evasão escolar, o que é ser alfabetizado na idade certa, ou o que é uma população de risco, ele não está apenas descrevendo fenômenos, ele está criando categorias que permitem intervir, vigiar, acompanhar e controlar. Então, indivíduo, sociedade e Estado, eles se coproduzem. São forças que se atravessam e se transformam. E isso tem efeito direto na nossa experiência. Muitas vezes,
nós pensamos que somos apenas indivíduos fazendo escolhas, mas Foucault nos mostra que essas escolhas elas já chegam muitas vezes moldadas por discursos e dispositivos que nos antecedem e que nos constituem. Essa é a reflexão que Foucault traz para a gente com essas obras. São reflexões que ficam para a gente. Foucault, a partir de suas perspectivas, né, ele nos possibilita essa lente para olhar até mesmo para as nossas próprias experiências. Vamos partir aí para uma aproximação entre Foucault, né, e suas perspectivas em relação à educação. Aqui se encaixa o que Foucault ele chamou de panoptismo, que é um modelo de poder baseado na vigilância contínua, na visibilidade assimétrica e também no autocontrole. Ele desenvolve esse conceito em Vigiar e Punir, de 1975. Agora eu quero aprofundar esse conceito com vocês, não porque ele esteja em alguma das duas obras que nós utilizamos, mas é porque ele nos ajuda a entender como se dá esse funcionamento do poder na contemporaneidade. E como nós vimos, esse conceito ele vai aparecer lá na obra Vigiar e Punir, e ele descreve um tipo de poder que é baseado numa vigilância constante, ou seja, no controle de corpos, e principalmente na internalização das normas. O panóptico é aquele modelo de prisão que é circular. Vocês podem ver aqui, é um modelo que foi criado por Jeremy Bentham. É uma torre no centro e que há celas ao redor. É muito mais do que um prédio na perspectiva do Foucault. Esse modelo de panóptico, ele é um diagrama do poder moderno. No panóptico, o preso ele nunca sabe se ele está sendo vigiado. Ele pode estar sendo vigiado, mas também não. E justamente por ele não saber, ele passa a se vigiar sozinho. Foucault diz que isso inaugura um novo tipo de poder, um poder invisível, contínuo, silencioso, que funciona antes de qualquer punição. No mundo contemporâneo, nós vivemos cercados por panoptismos, câmeras, disposições, plataformas digitais, medições, avaliações, rankings, aplicativos que monitoram tudo. E o mais importante, não é preciso que alguém esteja realmente nos vigiando, nos olhando. Nós nos autovigiamos. Esse é o coração do panoptismo. O poder que atravessa corpos, mas que é incorporado pelo próprio sujeito. O poder que nos faz agir antes de alguém mandar. E sem ter ninguém nos observando. Então, esse é o poder disseminado e também produzido pelos sujeitos. Esse panoptismo, ele aparece, por exemplo, na escola, quando a criança ela se autocontrola, ela vigia o próprio corpo, ela regula a fala e o movimento. Esses detalhes que o modelo do panoptismo, ele se mostra presente no contexto da escola, no contexto escolar. Então, é esse modelo panóptico funcionando. Um poder que não precisa de força porque ele já está dentro da pessoa. E isso é revelado como o Estado moderno governa. Não é apenas pela lei, não é apenas por consequências, mas pela criação de normas que cada indivíduo aprende a seguir sozinho. É o entrelaçamento entre o indivíduo, a sociedade, o Estado no cotidiano escolar. Ainda nesse rumo, a infância, por exemplo, se torna um objeto de saber. Relatórios, pareceres e laudos criam a infância normal e criam a infância desviada. A medicalização ela vai nascer nesse contexto, né, do cotidiano escolar. Quando a criança ela não acompanha o ritmo que é esperado, ela vai virar suspeita. Então, também o tempo e o espaço eles governam os corpos. A arquitetura, o sinal, os blocos, os intervalos controlados. Hoje se atualiza ainda mais essa questão porque temos aí as avaliações externas, as competências socioemocionais que se devem cumprir, as burocracias da inclusão. Então, se tem todo um novo contexto que é voltado nessa perspectiva. Ainda nesse sentido, a pedagogia, por exemplo, ela cria categorias como prontidão, maturidade, atraso, dificuldade, categorias que organizam políticas e que moldam vidas. Mas
é importante entender que a escola também ela é um local de resistência, é um local de práticas criativas, de reorganização da rotina, crianças que subvertem normas, professoras que acolhem. Foucault, ele nos deixa reflexões importantes. O que nós naturalizamos? Quem que define o que é ser normal? O que é o normal? Quem ganha e quem perde com essas classificações? A inclusão, ela inclui o quê? Que vida a escola permite existir? Quais ela silencia? Se produzimos sujeitos, nós também podemos transformá-los. Nesse encerramento, eu gostaria de retomar com vocês o nosso tema central, o indivíduo, a sociedade e o Estado, por Michel Foucault. Foucault ele nos convida a abandonar essa ideia que o indivíduo, a sociedade e o Estado são coisas separadas, cada um tendo uma essência, uma natureza própria. Na verdade, ele mostra que essas três dimensões, elas se fabricam mutuamente. Começando pelo indivíduo, Foucault ele desmonta essa noção de um eu original, puro, anterior ao mundo. O indivíduo, para ele, é uma construção histórica. Ele não é uma essência, ele é um efeito. Efeito de discursos que dizem o que somos, efeito de instituições que moldam nossos comportamentos, efeitos de práticas que organizam os nossos gestos, efeitos de saberes que nos classificam, descrevem e normalizam. Mas esse indivíduo, ele não nasce sozinho. Ele nasce dentro de uma teia social, uma rede de normas, expectativas sociais, políticas públicas, saberes especializados, técnicas de governo, dispositivos de controle e também espaços de resistência. A sociedade, nesse sentido, ela não é apenas um conjunto de pessoas vivendo juntas, ela é um campo de forças. Ela é um lugar onde circulam discursos, valores, instituições, práticas e regimes de verdade. E onde entra o Estado? Para Foucault, o Estado moderno ele governa de um jeito muito diferente do Estado tradicional. Não é o Estado do castigo visível, do rei, da proteção exemplar, é o Estado que governa pela produção de verdades. É o Estado que administra a vida cotidiana, que define os indicadores, que cria categorias, como risco, população-alvo, vulnerabilidade, desempenho, eficiência, normalidade. E o mais importante, o Estado ele governa por meio das instituições. A escola, o hospital, a psicologia, a pedagogia. Essas instituições, elas não apenas executam políticas, elas produzem subjetividades. É aqui que o pensamento de Foucault ele fica mais potente. O Estado, a sociedade e o indivíduo, eles não existem um ao lado do outro. O indivíduo ele só é compreendido porque há discursos sociais que o definem. A sociedade só funciona porque o Estado ele cria normas e administra esses comportamentos. E o Estado ele só existe porque há indivíduos governáveis, produzidos por práticas sociais. E esse ciclo não é uma opressão pura. Foucault ele insiste, onde há poder, sempre há resistência. Isso significa que o indivíduo ele não está condenado a repetir normas, ele pode questioná-las, ele pode transformá-las, pode inventar outras formas de existir. A sociedade, por sua vez, ela não é estática, ela é um campo de disputa, um lugar onde circulam discursos concorrentes, saberes diferentes, lutas por novos modos de vida. E o Estado, embora ele pareça ser uma estrutura fixa, ele também é histórico. Ele também muda e ele também se reorganiza a partir das forças que o atravessam na sociedade. Por isso, pensar em indivíduo, sociedade e Estado por Foucault não é pensar numa separação, é pensar numa produção de identidades, de subjetividades, produção de condutas, produção de verdades, produção de normalidades e também produção de resistências. Quando entendemos isso, nós abrimos espaço para perguntas essenciais. Que sociedade estamos reforçando com as nossas práticas? Que Estado estamos alimentando com aceitarmos certos tipos de verdade? E principalmente, outras formas de viver nós podemos inventar? No final, talvez essa seja a grande lição do Foucault.
O indivíduo ele não é pronto, ele não está pronto, a sociedade não está pronta, o Estado não está pronto. Nada é definitivo, nada é natural e nada é eterno. Tudo é histórico e tudo pode ser transformado. Se somos efeitos, também podemos ser causas. Se somos produzidos, também podemos produzir. E é nesse espaço entre a sujeição e a invenção que nasce essa possibilidade de criar novos modos de existir. Fechando o nosso seminário, o que nós podemos concluir ao percorrer aí os pensamentos de Foucault? Fica-nos evidente que aquilo que nos parece natural é produto histórico, é criado historicamente. E justamente por ele ser histórico, ele pode ser transformado. Assim, se o indivíduo ele é invenção, nós podemos reinventar. Se o poder ele atravessa tudo, ele também abre brechas para a resistência. E assim, a educação vista por essa lente, ela torna-se um campo de possibilidades, onde nós podemos questionar, deslocar, criar e imaginar novas formas de existir. Foucault, ele não entrega respostas prontas, ele devolve a responsabilidade crítica, olhar para o que nós naturalizamos, para as verdades que nós repetimos, para modos de vida que nós legitimamos e para aqueles que nós excluímos. E talvez a sua maior contribuição seja em abrir espaço para pensar diferente, para duvidar, para criar outros caminhos, outros corpos, outros modos de ser. E assim, fechamos o nosso seminário. Muito obrigada, espero que essa conversa ela tenha provocado reflexões, deslocamentos e assim, novas perguntas.